Oitavo ano, voltei. Agora pra gente falar, né, um pouquinho sobre as atividades de vocês. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Número 1, né, ele pergunta sobre, né, pede para vocês marcarem a alternativa, né, que aponta uma das principais causas da Revolução Francesa, né? O que desencadeou esse processo da Revolução, né? Então, aí a gente tem 4 alternativas, vocês vão ler todas com calma, com atenção e marcar o que vocês acham que mais se encaixa em relação a isso. Né? A letra A, olha o que diz, né? As guerras de conquistas promovidas e comandadas por Napoleão Bonaparte. Já existia aí a figura do Napoleão Bonaparte no período, né, anterior aí à Revolução Francesa? B. A grande influência da burguesia e dos trabalhadores urbanos no sistema político da França. Lembrando que o sistema político da França era o absolutismo, onde a concentração de poder estava nas mãos do rei. C. As fraudes eleitorais que existiam na França durante eleições para monarca e ministro. Será que tinha eleição para rei? D. A revolta de grande parte da população francesa, burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos, gerada pelas injustiças sociais promovidas pela monarquia absolutista. Só uma dessas alternativas está certa, tá? Vocês vão marcar só uma. A número 2, desculpa, não é a B, é a resposta correta da 1, tá, gente? A número 2 fala assim: sobre o contexto histórico da França pré-revolução, ou seja, o período anterior à revolução, é verdadeiro afirmar que o clero e a nobreza possuíam muitos privilégios, entre eles a isenção tributária, ou seja, não pagavam impostos. B. A estrutura social da população não era estratificada, ou seja, não tinha divisão. C. Havia igualdade de direitos, sendo que não havia camadas sociais privilegiadas. Ou D. Não havia pobreza nem miséria, pois existia uma justa distribuição de renda. Essa número 2 está de graça, né? Tá muito fácil. Número 3. Um dos fatos históricos mais importantes da Revolução Francesa foi. Qual foi o fato aí, né, mais importante que vai ser considerado, né, como o início da Revolução Francesa? O que aconteceu? Qual das alternativas? A 4 pergunta, né, sobre quem eram os girondinos e o que eles defendiam. Lembrem-se que tinham os girondinos e os jacobinos. Né? Voltem ali, quem não lembra a diferença entre eles, dê uma lida com atenção para vocês marcarem aqui na 4 apenas a alternativa que se refere aos girondinos, tá? A 5, qual era o lema, né, da Revolução Francesa, que vai resumir muito bem os anseios do terceiro estado? O que eles pregavam? Liberdade, paz e justiça, paz, pão e terra, liberdade, igualdade e fraternidade, ou liberdade ainda que tardia. A número 6 é qual era o ideal que vai influenciar a Revolução Francesa, né? Era o romantismo, o iluminismo, o socialismo, o anarquismo, o niilismo. A 8 é sobre o que eram os Estados Gerais, né? O que eram os Estados Gerais e qual que era o objetivo dele? Né? Ele era convocado para quê? Quem fazia parte dele? Vocês vão marcar, então, essa alternativa correta em relação aos Estados Gerais na número 7. A número 8, qual era o rei que governava a França nesse período da Revolução Francesa, né? Durante a Revolução? Foi quem? Todos aí têm nome de Luís, né? Mas era o Luís XIV, o Luís XV, o XVI ou o XVII. Tá? Vocês vão marcar o correto. E aí, o próximo exercício, vocês precisam ler esse textinho sobre o Rousseau, tá? E aí, leiam ele para vocês responderem essas 4 perguntas, na verdade 3, porque a última aqui é pessoal para vocês. Essas 3, então, são sobre este texto. Então, leiam com calma, com atenção, tá bom? E qualquer dúvida
que vocês tenham em relação aos exercícios, às atividades. É só entrar em contato pelo Facebook, que eu fiz só para atender vocês. Tem poucos alunos do 8º ano me procurando, então me procurem, tá? Estou aqui para atendê-los, principalmente, né, nas terças e nas quintas-feiras, que eu estou disponível para atendê-los. Mas se vocês me procurarem em outros dias, não tem problema. Se eu puder, eu vou, né, dar a atenção que vocês necessitam aí. Ou pelo blog da escola também, tá? Então, fiquem todos bem e bons estudos!